tá na gel física. Tchau. E aí, vamos lá. Exercício agora. O primeiro exercício que a gente vai resolver diz o seguinte: uma lata de refrigerante contém certa quantidade de açúcar, no caso de um refrigerante comum, ou de adoçante, no caso de um refrigerante dietético. Considere uma lata de refrigerante comum contendo 320 ml de água e 40 gramas de açúcar. Outra de refrigerante dietético contendo 280 ml de água e a massa desprezível de adoçante. Mostre qual das duas latas deveria boiar em um recipiente com água, cuja densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. A massa da lata de refrigerante vazia é igual a 15 gramas e o seu volume total é de 350 ml. Nesse item, despreze o volume ocupado pelo material da lata e a massa de gás carbônico no seu interior. Bom, então, vamos lá. Ó. Eu vou anotar todas as informações e depois a gente resolve o exercício. Então, primeiro, eu tenho um refri comum e um refri adoçado. Certo? Bom, verificando aqui no enunciado, ele fala que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. O que quer dizer isso? Que 1 grama de água ocupa 1 centímetro cúbico, ou 1 ml. Então, o refrigerante comum ele vai ter uma massa, vou chamar aqui de C, tá? De comum. Ele vai ter uma massa de 302 gramas. Por que isso? Porque ele tem 302 ml de água, então dá 302 gramas. A massa de açúcar é de 40 gramas e a massa da própria lata, 15 gramas, certo? Se pegarmos todos esses valores aqui, vamos encontrar uma massa total de exatamente, ó, faz a conta aqui, 7, aqui vai dar 5, 357 gramas, tá certo? 357 gramas. Agora, voltando ao nosso refrigerante adoçado, ou melhor, né? Vamos corrigir aqui o nosso refrigerante dietético. Olha lá, né? Já estava vacilando. O refrigerante dietético, né? O comum está aqui, o dietético está ali. Ele vai ter uma massa de 328 gramas. Por que 328 gramas? Porque ele tem 1 ml, né? O volume dele é de 328 ml, certo? 1 para 1. A massa do dietético é desprezível, né? Aqui a massa de água. A massa do dietético é desprezível. E a massa da lata vale os mesmos 15 gramas. Tudo bem? Então, a massa total do refrigerante dietético vai ser... Opa, aqui dá 3, vem 1, 3, 4, 343 gramas, tá? Então, a massa total do refrigerante comum, 357 e 343. Bom, mas o que ele quer saber? Se o refrigerante boia ou não boia, tá bom? Então, para determinar isso, a gente vai lembrar do seguinte: um corpo ele só consegue flutuar na água se a densidade for menor que a da água, e ele afunda se a densidade for maior. Então, olha só, se a densidade da substância for maior que a densidade da água, o que acontece com ele? Afunda. Já se a densidade da substância for menor que a densidade da água,
O que vai acontecer com ele? Ele vai boiar, tá bom? Então, basta eu saber a densidade desses dois caras, ou não preciso nem saber, basta ter uma relação aqui de densidade que eu já resolvo o meu problema, tá? Então, a densidade do refrigerante comum será a massa total do comum dividido pelo volume da lata. Então, teremos 357 gramas dividido por 350 centímetros cúbicos. Então, eu sei que a densidade do refrigerante comum é maior que a densidade da água. Conclusão, o refrigerante comum afunda, certo? E o refrigerante dietético? Bom, a densidade do refrigerante dietético é a massa total do dietético pelo volume da lata. Então, tenho 343 gramas dividido por 350 centímetros cúbicos. De novo, eu não preciso fazer essa conta, mas eu sei que isso é menor do que 343 dividido por 350 é menor do que 1. Então, a densidade do refrigerante adoçado é menor que a densidade da água. Conclusão, esse refrigerante aqui boia, certo? Essa é a nossa conclusão. Bom, no item B, ele diz o seguinte, vamos voltar lá para a câmera do item B. Ele diz o seguinte, supõe agora outra situação no qual o gás carbônico ocupa certo volume na parte superior da lata, a uma pressão de 3 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, tá, gente? Aqui, ó, depois na hora de escrever eu corrijo isso. Para uma temperatura de 300 Kelvin. A massa molar do gás carbônico é de 44 gramas por mol. E assumindo que o mesmo se comporte como um gás ideal, calcule a densidade do gás carbônico na parte superior. Bom, o que ele dá de dica aí? A lei dos gases é dada por PV/RT e ele fala que R é igual a 8,3 joules/mol/Kelvin e N é o número de mols. Vamos lá trocar a câmera e resolver esse exercício. Bom, tudo pronto por aqui, então a gente vai resolver. O que ele quer saber é a densidade do gás carbônico, certo? A densidade que o gás carbônico ocupa aí dentro. Lembrem que densidade é a razão massa por volume. Mas que legal, né? Ele não nos dá nem a massa, nem o volume desse gás. Então, a gente tem que usar aí algumas estratégias para conseguir chegar nisso, tá bom? Qual é a primeira estratégia? Ele fala de massa molar. Bom, como discutimos ali na parte teórica, o número de mols é a massa sobre massa molar, não é isso? Então, a massa desse gás é o número de mols vezes a massa molar. Olha só que belezinha isso. E, por outro lado, eu vou chegar no volume pela lei dos gases ideais, que ele também dá a dica ali. PV, N, R, T. Então, o nosso volume fica sendo a razão N, R, T sobre pressão. Tá certo? nRT sobre pressão. Agora a gente vai substituir a massa e o volume e trabalhar a densidade desse gás, tá bom? Então, a densidade fica sendo número de mols vezes massa molar, massa, e o volume N, RT sobre P. Muito bem. O N, olha só, eu não sei o número de mols, mas não preciso saber. Ele se cancelou aqui. Então, vamos ter que a densidade é a razão da massa molar vezes a pressão, dividido pela constante dos gases, temperatura. Então, essa razão aqui vai me dar a densidade.
Substituindo para os valores dados, eu vou deixar aqui 44. Eu já ponho a unidade aqui. Por que eu já vou pôr a unidade? Porque a pressão, ele nos conta que é 3 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. E eu tenho mais. O R que ele nos fornece está em unidades do Sistema Internacional. Joules, mol, Kelvin. E a temperatura também vou trabalhar no Sistema Internacional. 300 Kelvin. Veja, todo mundo no Sistema Internacional. Vou meter um gramas aqui. Eu vou viajar, eu vou fazer besteira. Eu preciso colocar essa massa em quilogramas, tá certo? Em quilogramas, então isso aqui fica 10 a menos 3 gramas por mol. Tá certo? Opa, gramas não, né? Acabei de falar aqui 10 a menos 3 quilogramas por mol. Vixe, ficou um furdúncio aqui, né? Eu vou refazer na linha de baixo. Então, vocês entenderam aí a dinâmica. Aqui não dá para ler nada, eu vou refazer bonitinho aqui. Então, eu tenho 44 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol vezes 3, 10 a quinta Newton por metro quadrado, dividido por 8,3 joules mol Kelvin, vezes 3, já vou aproveitar aqui, 3, 10 ao quadrado, Kelvin, ao invés de escrever 300. Então, aqui vai facilitar. Eu vou começar agora a simplificar o meu problema. Kelvin, Kelvin, cancela. Mol, mol, cancela. Certo? E aqui eu tenho 10 à quinta com 10 ao quadrado, dá 10 à terceira. Com esse 10 a menos 3, então aqui eu já posso cancelar aqui as bases 10. Tudo bem? Então, o que sobrou para nós? Sobrou o seguinte, que a densidade vale 44 quilogramas. Aqui, o 3 já vou cancelar também. Sobrou que a densidade vale 44 quilogramas vezes Newton por metro quadrado. Isso aqui está dividido por 8,3. Lembrando que Joule é medida de energia, sistema internacional. E Joule é equivalente a Newton vezes metro. Então, ao invés de escrever Joule, eu escrevo Newton vezes metros. Então, novamente, aqui eu vou cancelar a unidade de medida Newton, tá certo? E terei aqui aproximadamente, como resposta, 44 dividido por 8,3, isso vai dar 5,3 aproximadamente, tá certo? Vezes nada, 5,3 quilogramas por metro cúbico, tá certo? Essa é a densidade do gás carbônico. Então, a densidade do CO2, ou do dióxido de carbono, é de 5,3 quilogramas por metro cúbico, ou também posso escrever que é de 5,3 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico, tá certo? Então, a gente encerra esse exercício. Bora lá, vamos fazer o próximo. Próximo vídeo, próximo exercício. Para quem não viu o finzinho aí, que eu viajei, eu parei de mostrar na tela para vocês, tá aí o final da resolução do exercício. Uma coisa importante aí que eu quero discutir com vocês também. Quem ficou viajando aqui nessa transformação, vamos lá que eu mostro para vocês antes de encerrar o vídeo. Rapidamente, gente. Joule é a unidade de medida de energia. Tá? Energia. E aí vamos lembrar lá da ideia de trabalho. Trabalho é força, deslocamento, cosseno de θ. Então, se eu estou pensando em unidades de medida, o trabalho eu vou medir em joules.
tá certo? Força eu vou medir em newton e deslocamento eu vou medir em metros, tá? Cosseno de 1 não tem dimensão, cosseno, né, não tem dimensão. Então vejam que joule é o produto de newton vezes metros. Então aqui no exercício, quando eu tenho joule e eu transformo em newton vezes metros, está entendido e justificado aqui agora. Tudo bem? Então agora sim, de verdade, encerrando esse, vamos para o próximo.